Oi, gente, bom né? Friozinho. Friozinho combina com Coca-Cola gelada, nada de chocolate quente. Frio combina com McDonald's. Que bom estarmos aqui. Nós vamos dar continuidade à nossa série que a gente começou há uns 3, 4 sábados atrás. E aí veio acontecendo bastante coisas que a gente não pôde continuar a série, né? Mas hoje a gente vai continuar. O tema da série é Seja como Jesus. E o objetivo da série é falar sobre o que Jesus fez, os textos que Jesus aparece, realizando as coisas, conversando, fazendo milagres, dialogando, e olhar para Jesus e falar: opa, eu consigo fazer isso também. Eu consigo ser parecido com Jesus. Então, olhar para Jesus e ver quem Ele é, o que Ele significa para nós, como Ele tem a capacidade de transformar a nossa vida e fazer de nós pessoas que vivem como Ele, é espetacular. Esse é Jesus. Só que muitos de nós achamos que Jesus é muito distante. Poxa, é muito difícil ser parecido com Jesus. É muito difícil imitar a Jesus. É muito difícil. Parece que está muito longe. Parece que está além de nós. Mas não. A Bíblia mesmo disse: sejam os meus imitadores. A gente consegue. A gente pode. É o nosso dever. Então a pergunta cerne da série é: como que eu posso imitar Jesus? Como eu posso ser igual a Jesus? Como eu posso fazer igual a Jesus, pensar igual a Jesus, me posicionar igual a Jesus se posicionou? E hoje, a gente vai ver como Jesus orava. Então, a questão hoje é oração. Tirar um tempo a sós, conversar com o Pai. Porque Jesus não é apenas um exemplo que nós devemos olhar e seguir. Jesus é como de fato nós devemos ser. Nós precisamos ser igual a Jesus. No primeiro sermão, foi um sermão introdutório, a gente viu quem Ele é. Ele é uma pessoa que entrou nesse mundo, veio até nós. O que Ele fez? Ele gerou vida desde o Éden, e Ele vem gerando vida até que chegou em nós e Ele transformou a nossa vida. E o que Ele espera de mim? Que eu o imite, que eu seja parecido com Ele, em tudo. E aí depois a gente começou a ver alguns pontos específicos. Na verdade, um só. Foram 2 sermões. A gente viu como Jesus era santo. Lembra a tentação de Jesus? Jesus era um cara santo. E nós devemos imitá-lo no que diz respeito à santidade. Nós precisamos andar separados para Deus nesse mundo. E hoje nós vamos ver como que ele gostava de orar, cara. Como ele gostava de ficar um tempo a sós com Deus Pai. Então, nós precisamos criar esse hábito. Nós precisamos olhar para Jesus e perceber o quanto ele ficava só com Deus. E como nós precisamos também ter esse tempo. Então, abra comigo lá em Mateus, capítulo 14. Eu vou ler apenas um versículo em Mateus, capítulo 14, versículo 23. Mateus capítulo 14, verso 23. Só vou ler esse versículo que está projetado. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Vamos orar? Senhor, fale aos nossos corações, como o Senhor tem falado nessa série. Então que nós possamos ser santos, igual o Senhor é santo, e que nós possamos ter um tempo a sós com o Senhor, igual Jesus tinha. Que nós possamos ter a oração como um hábito de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Rotina. Quem que tem uma rotina pré-definida? Tem umas pessoas que são sistemáticos na rotina, né? Nossa, é chato demais. Acorda
tem que acordar esse horário, tem que comer esse horário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí se você chega para ele e fala assim, vamos lá na Expo Ingá, não posso sair da minha rotina. Vamos no cinema, não posso sair da minha rotina. Então as pessoas chatas, sistemática, né? Só que tem outras que eu acho que também são chatas, que é aquelas que não têm rotina nenhuma. Qual que é a sua rotina? Não sei, vamos indo aí. Vamos fazendo, não é? Independente da rotina que você segue, para pensar como a sua rotina ela é igual, como a sua vida é sempre a mesma coisa. Todos os dias são iguais, a gente faz aquelas mesmas coisas. Só que o grande problema é que nós temos uma agenda muito cheia, muito cheia. Rotinas fechadas e absolutas. Desde pequeno as crianças têm rotinas. E é uma loucura muitas vezes. A criança vai para a escola, volta da escola, tem natação, tem inglês, tem cursinho, reforço escolar, música. O adolescente tem uma rotina bastante estabelecida e definida. O jovem, então, o cara trabalha e entra na faculdade ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, essas duas coisas acabam com a vida do jovem. Agenda cheia. Eu vi adultos que colocaram mais compromissos na agenda do que davam conta. E aí depois pede para Deus para ajudar. Ô Senhor, me ajuda aqui, que eu enchi a minha rotina, a minha agenda de tarefas. E aí eu sempre penso, quando eu olho para a minha rotina, qual é o horário desse dia que eu separei para o agir de Deus na minha vida? Qual é o horário que você separa na sua rotina para o agir de Deus? Porque as rotinas elas vão se fechando e não há espaços para Deus na nossa vida mais. É só você fazer uma análise da sua rotina do início do ano para cá. A gente já está indo para o meio do ano. Faça uma pergunta para você: qual é o espaço que eu abri na minha rotina para o agir de Deus? Qual é o espaço que nós separamos na nossa agenda para Deus estar conosco? Nós enchemos a nossa agenda, nós enchemos a nossa rotina sem Deus. Eu preciso acordar, preciso trabalhar, preciso ir para a faculdade, eu preciso fazer uma academia, eu preciso ir no cinema, eu preciso praticar um esporte. E qual é o horário que Deus fala com você nesse tempo todo aí? Qual que é? E aí a gente chega no final do ano, eu sempre vejo jovens e adolescentes cansados no final do ano, desanimados, esgotados, estagnados. Por quê? Porque você chegou no final de mais um ano e a vida espiritual não foi para frente. A nossa rotina, ela se absolutizou de uma forma tão rígida que eu chego no final de mais um ano sem ter pegado na Bíblia, sem ter orado, sem ter um tempo para Deus. Isso é assustador. A gente não tem mais espaços na nossa vida para o agir de Deus. E quando eu leio a Bíblia, cara, Deus fala. E Deus é poderoso, e o agir dele na minha vida é extraordinário. Mas daí você olha para um jovem, para um adolescente vazio de tudo. Chega no final de mais um ano e não aprendeu nada. E não buscou a Deus, e não orou, e não cresceu espiritualmente. Chega no final de mais um ano batendo a cabeça. Diferente de Jesus, muito diferente. Muito, totalmente ao contrário. Se a série está falando seja como Jesus, por que você não está sendo na vida de oração, na sua rotina, com a sua agenda? Porque Jesus também tinha uma rotina. Jesus tinha uma agenda. Só que Jesus parava tudo o que estava fazendo para se encher de Deus.
O que Jesus está fazendo aqui no texto que nós lemos? Num lugar sozinho. O que ele está fazendo nesse lugar sozinho? Jogando videogame? Surfando na praia? Jesus está sozinho orando. Ele acabara de multiplicar pães e peixes para uma multidão. Ele acabou de fazer isso. Ele faz essa multiplicação de pães e peixes por causa da multidão que estava em volta dele e não tinha o que comer. E Jesus está preocupado com a alimentação da multidão. As pessoas estavam em volta dele para receber algum tipo de alimento. Estou com fome, eu quero comer. E esse cara aqui é poderoso e ele pode ajudar de alguma forma. Então o texto diz que Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. Só que depois disso entra o nosso texto. Jesus despede a multidão. E não só a multidão, Jesus despede aqueles que são íntimos, os discípulos. Jesus diz, entra no barco e vá. E logo depois disso, Jesus sobe nesse monte, a fim de orar, de ficar sozinho. E a Bíblia diz que ao caindo a tarde, ele está lá só. Ele está lá com Deus. Ele está lá orando. Perceba que a vida de Jesus é a multidão, mas também um tempo a sós. Da multidão, Jesus tem um tempo a sós. O texto diz que ele estava lá, sem pastor, sem discípulo, sem um sacerdote, sem um amigo íntimo, sem o pai e a mãe, sem o professor, ninguém está com ele. O texto disse que ele estava a sós com Deus Pai. O que me chama a atenção no texto é que Jesus ele abandona a multidão, ele deixa a multidão de lado, porque ele dá valor para aquilo que é fundamental, o relacionamento dele, Cristo, com o Pai. E não é só esse texto. Tem vários textos na Bíblia que mostram Jesus sozinho. Mateus capítulo 26, 36 diz que Jesus pediu para os seus discípulos, sentem aqui, que eu vou entrar nesse jardim chamado Getsemane, lá no meio do jardim eu vou orar, então fiquem aqui. Esse texto mostra o momento de angústia de Jesus. É o momento mais difícil da vida dele. É o momento mais complicado, é onde ele vai suar sangue, onde ele vai ser preso, vai apanhar, vai ser cuspido, vai morrer, o sangue dele vai escorrer pelo seu corpo, ele vai suar sangue, agonizando. E o que ele fez? Ele priorizou o tempo a sós com Deus Pai. Ele foi orar. No momento de mais angústia da vida de Jesus, ele foi buscar a Deus. A gente busca um monte de coisa no momento da angústia, não busca? A gente está desesperado, você não para, você não prioriza a Deus, nós priorizamos a resposta, nós priorizamos a cura, nós priorizamos as coisas. Jesus priorizava o tempo com Deus. Marcos capítulo 1, verso 35 diz que Jesus expulsou um espírito imundo. Jesus começou a mostrar o seu poder sobre as enfermidades, sobre as doenças, curando as pessoas. E claro, a notícia sobre Jesus começou a se espalhar em todos os lugares, aumentou. A multidão vinha de todos os lugares para ser curada, a multidão vinha para Jesus expulsar os demônios, a multidão estava procurando Jesus o tempo todo. Ele está lá, ele está aqui, ele vai me curar, ele vai me ajudar. E Marcos diz que apesar dessa agenda cheia, Jesus tinha uma agenda muito cheia, muito, mais que a sua e mais que a minha. Jesus, em Marcos, diz que ele arrumava um tempo para estar com Deus. Lá em Marcos diz que Jesus levantava de madrugada, quando ainda estava escuro. Ele saía da casa para um lugar deserto, onde ele ficava ali orando de madrugada. Então aqui não há desculpa. Pastor, eu não orei hoje porque a minha agenda é cheia. Nossa, hoje foi uma correria, pastor. Eu tive prova. Parece que prova na vida dos jovens é um inferno.
Meu Deus, uma prova terrível, eu não consegui orar. Não existe desculpa para oração. Jesus levantava de madrugada, brother, e ele orava. A popularidade de Jesus não subiu para a cabeça dele, porque todo mundo estava procurando ele. Ele não ter muitos seguidores ali não mudou o fato de que ele priorizava o reino de Deus, a busca pelo Pai. As notícias aumentavam cada vez mais. Mas Jesus, ele buscava o íntimo, o lugar secreto, o deserto, o jardim, o quarto. Ele saía para lugares onde ele ficava solitário e orava, e orava, e orava. Me chama muita atenção Jesus ter uma agenda cheia, mas a prioridade dele era estar a sós com Deus. A gente vive hoje numa sociedade que, cara, prioriza as agendas cheias. Nossa, você fez tudo isso? Nossa, você trabalha tanto assim? Nossa, você faz aula, faz música em inglês, e isso, e cursinho, e não sei mais o quê. Meu Deus, você é muito legal. Jesus não priorizava nada disso. Jesus priorizava o tempo a sós com Deus Pai. E por que eu estou falando tudo isso? Porque há algumas lições aqui que eu quero passar para vocês. Primeira lição. Muitos de nós, eu não sei se você já teve isso. Sabe, um desejo de buscar a Deus? Um desejo de aprender de Deus? Um desejo de conhecer mais a Deus? Às vezes nós temos desejos até de orar. Pô, eu precisava orar mais, eu precisava ter uma vida espiritual, eu precisava... Por quê? Porque nós somos naturalmente sobrenatural. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Nós somos naturalmente sobrenatural. Como assim, pastor? Quais são os filmes campeões de bilheterias hoje? Os filmes de super-heróis. A Marvel, por exemplo, bateu recordes de bilheteria nesses últimos anos. E por que esses filmes são tão populares? Já parou para pensar? Nós somos de alguma forma fascinados por algo que vai além de nós mesmos. Nós somos de alguma forma encantados com a ideia de uma vida sobrenatural. Uma vida fora do comum. E esses filmes, de alguma forma, mostram essa vida que a gente tanto se interessa. Pô, o cara é poderoso, o cara faz isso, olha, o outro lá voa, o outro não sei o quê, e mais. Nós temos o interesse por uma outra realidade. Uma realidade que não pertence a nós mesmos. Não pertence à nossa rotina. Não pertence à vida comum e diária que nós cantamos. Por que os programas de realities, que são chatos pra caramba, tipo o BBB, chato demais, gente, meu Deus. Por que as pessoas são fascinadas por isso? Porque é uma realidade que não pertence a elas. Mas ela fica lá horas e horas assistindo e compartilhando coisas sobre essa realidade. Porque nós tentamos viver uma vida fora da nossa própria vida o tempo todo. E isso é muito comum nos seres humanos. Quando pensamos em uma vida sobrenatural, fora de nós mesmos, a gente vai ver que dentro de cada ser humano existe um anseio por um outro mundo, por uma busca sobrenatural. Existe um anseio por uma outra realidade. Dentro de nós existe um anseio por aquilo que é eterno, por aquilo que é divino. Eclesiastes diz isso. Que Deus colocou no coração do homem um anseio para a eternidade. Deus colocou no nosso DNA uma busca por aquilo que é eterno, por aquilo que é divino, uma busca por uma outra realidade. Dentro de nós existe esse desejo de adorar alguma coisa. Nós não conseguimos ficar quietos, porque nós queremos adorar alguma coisa o tempo todo. Por isso que a gente vê as pessoas adorando um monte de coisa que não tem nada a ver. Nós estudamos sobre isso.
Pessoas que adoram a lua, adoram o sol, adoram os animais, adoram imagens. Por isso que a maioria de nós adoramos e buscamos preencher o nosso coração com aquilo que é muito superficial na vida. Por isso que nós fazemos coisas sem importância à luz da eternidade, priorizamos aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus, que satisfaz os nossos desejos temporariamente. Por que isso acontece? Porque nós somos naturalmente sobrenatural. Somos seres humanos que vivem buscando uma outra realidade o tempo todo. Isso faz a gente buscar algo que preenche a nossa história. Eu tento me preencher com faculdade, eu tento me preencher com namoro, eu tento me preencher com curso, eu tento me preencher com o cônjuge, eu tento me preencher com os filhos. Nós estamos correndo atrás daquilo que vai tentar preencher o nosso coração o tempo todo. Porque somos naturalmente sobrenatural. Fomos criados para ansiar algo. Dentro de nós existe um anseio para alguma coisa o tempo todo. Eu não sei se você já passou, ou pensou na sua profissão, ou você ainda não pensou. Mas tantas pessoas tentam preencher o vazio do coração na profissão, no emprego, naquilo que vai trazer um status. Eu preciso de algo a mais, eu preciso preencher, eu preciso buscar, e eu acho que isso vai me preencher. A gente é naturalmente sobrenatural. Alguma coisa dentro de nós diz para nós buscarmos algumas outras coisas que estão nesse mundo. Só que se nós não buscarmos a Deus, se nós não preenchermos o vazio do nosso coração com Cristo, com o reino de Deus, nós vamos preencher o nosso coração com outras coisas que não fazem parte dessa vida eterna. Ansiamos o tempo todo por algo que está além de nós. E aí quando nós olhamos para Jesus, que é perfeitamente, naturalmente sobrenatural, Jesus ele vive a sua rotina. Jesus ele tem a sua agenda cheia, ele faz milagres. Ele ensina, ele cura, ele conversa, mas o seu foco estava o tempo todo na eternidade. Por isso que ele sai da loucura da vida para buscar o Senhor, para se encher do Pai. Se nós não pararmos para pensar um minutinho no reino de Deus durante o nosso dia, cara, a gente está buscando outras coisas e não o reino de Deus. Nós estamos preenchendo o nosso coração com outras coisas e não com o reino de Deus. Nós estamos buscando as coisas terrenas e não as coisas eternas. A segunda questão aqui que eu vejo é que saber que a oração é importante não nos basta. Vivemos uma geração que nós sabemos o que é importante. Sabemos que a oração é importante. Sabemos que ler a Bíblia é importante. Sabemos que amar o irmão e perdoar os nossos inimigos é importante. Mas saber que essas coisas é importante não basta. Precisamos colocar em prática. Precisamos viver isso na essência. Precisamos viver o reino de Deus de fato. Jesus é extremamente atarefado, mas ele criou esse hábito maravilhoso de se afastar-se para um lugar deserto. Porque ele não apenas sabia que oração era importante, mas acima de tudo, Jesus praticava a vida de oração. Porque oração é mais do que falar com Deus. Oração é estar com Deus. Oração é mais do que falar com Deus. Oração é estar com Deus. E Jesus sabia disso. Porque ele se retirava, não para falar palavras, ele se retirava para estar com o Pai. E olha que maravilhoso, por que Jesus se retirava para estar com o Pai? Porque ele sabia quem era o Pai. Porque ele estava com o Pai desde a criação de todas as coisas.
Oração não é uma experiência de necessidade, de pedindo. Oração é uma experiência de filho. Oração é mais do que falar com Deus, eu quero dizer algo para o Senhor. Oração é estar de joelhos na presença de Deus, como quem entrega o coração de fato para o Pai. Uma vez eu compartilhei isso aqui com vocês, mas eu acho legal contar essa experiência de novo. Uma repórter, ela fez uma entrevista com a Madre Teresa de Calcutá. E nessa entrevista ela perguntou para ela assim: Madre, o que a senhora faz tanto de joelhos aí nesse altar? Ela disse: eu converso com Deus. E a repórter perguntou: mas o que tanto a senhora fala com Deus? Porque a senhora fica aí o tempo todo, horas e horas. Ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. E o que tanto Deus fala com a senhora, porque a senhora fica aí horas e horas? A madre respondeu: Deus não fala nada, Ele só escuta também. Então por que a senhora está aí o tempo todo aí? Por que fica aí então? Porque é tão bom ficar de joelhos diante do Pai, a sós, porque eu não preciso falar nada. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Eu só quero um tempo a sós com o meu Pai. Então oração ultrapassa a dimensão do ouvir, mas é uma dimensão de ver, acolher, tomar pelos braços. Uma das lições mais lindas que eu aprendi é que oração ela não muda Deus, mas ela deve me mudar. Eu devo levantar daquele lugar de oração transformado. Porque esse tempo a sós com Deus confronta a minha vida. Confronta o meu coração. Eu preciso orar para que Deus toque em áreas da minha vida que é problemática. Por mais que as áreas da minha vida sejam dolorosas, Deus quer mudar. E será que nós estamos dispostos a entrar na presença de Deus para mudar esse negócio que tanto me incomoda, tanto me atrapalha? Entrar na presença de Deus tem um preço, não é sem preço. Tem um preço. O estar com Deus vai nos trazer mudanças significativas. O coração de crente é entender que estar na presença de Deus não é para ser atendido, mas é para ser transformado. Nós não entramos na presença de Deus para receber. Nós entramos na presença de Deus para mudar. Deus quer mudar você, Deus quer me mudar. Eu estou orando para Deus me transformar. Se você se ajoelha, ora e levanta do mesmo jeito, cara, você não orou nada. Oração é mudança. Porque Deus já sabe o que você necessita. Deus sabe o que eu necessito. Deus ele quer mudar você, quer transformar esse pecado. Quer arrancar essa raiz de amargura que está aí. Essa pornografia que toma conta. Esse perdão que nunca se solta. Vai viver a vida inteira sem perdoar. Deus quer transformar, Deus quer mudar. Eu estou orando para Deus mudar a minha vida financeira porque eu sou muito bagunceiro. Deus quer mudar esse seu consumismo compulsivo. Eu estou pedindo para Deus mudar os meus pais, mas Deus quer mudar o seu relacionamento e a forma como você trata os seus pais. Eu estou pedindo para Deus, para o meu amigo se converter. E Deus está falando para você mudar o seu testemunho, a sua postura, o seu jeito de falar, o seu comportamento. É você que precisa mudar. Por isso que eu oro, não é para dizer para Deus que eu preciso disso, mas é pedir para Deus que eu mude. Porque Ele sabe o que eu preciso. Deus sabe qual que é a minha necessidade. Ele já sabe. Agora tem coisas que Ele quer me dizer que eu preciso entender. Quem ora para valer nunca levanta da mesma forma. Se você se ajoelhou para orar e não mudou,
Você não orou nada, apenas elaborou para si mesmo alguns pensamentos, algumas palavras. Primeiro, a nossa geração tem que criar o hábito de orar. Segundo, a nossa geração tem que entender que oração é mudança, é transformação. E tem um monte de gente que não quer ser transformado. Tem um monte de gente que quer ficar ainda no pecado. Tem um monte de gente que quer continuar sendo bocudo. Tem um monte de gente que quer continuar falando palavrão. Tem um monte de gente preguiçoso que quer continuar na preguiça. Tem um monte de gente que gosta de ver coisas indevidas a crentes. Por isso que a gente não quer orar. Porque oração transforma. Oração nos muda. Oração nos confronta. E Jesus orava. E Jesus buscava a presença do Pai. E Jesus transformava todos os ambientes que ele chegava. E terceiro, para a gente encerrar. Se eu entendi que eu busco a Deus porque eu sou naturalmente sobrenatural, eu anseio por alguma coisa. Se eu entendi que a oração não é importante, eu saber que ela é importante não me basta, eu preciso praticar, eu preciso buscar, eu preciso ser transformado. E por último, você precisa dar valor ao seu relacionamento com Deus. A maioria de nós aqui sabe quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus. Você entra num consultório e está lá uma cruz pendurada. As pessoas sabem quem é Jesus. Você entra no hospital e tem lá a cruz pendurada, no pescoço, de forma de colar, uma tatuagem pequenininha, cruz. As pessoas sabem quem é Jesus. Elas estão acostumadas, elas estão habituadas com Jesus. Só que existe uma diferença muito grande naqueles que têm intimidade com Jesus e aqueles que são acostumados com Jesus. A gente, quando acostuma com Jesus, a gente olha para Ele e transforma Jesus, transforma a cruz, transforma a redenção em algo comum, rotineiro, que não tem valor nenhum. O acostumar com algo faz a gente tirar o valor desse algo. Quanto mais você acostuma, quanto mais você se habitua com Jesus, mais ele perdeu o valor para você. Cada vez o nome de Jesus, a cruz, a mentalidade do reino, a oração tem perdido valor dentro da igreja para as pessoas. Estar entre amigos cristãos perdeu o valor. Conversar sobre os valores do reino perdeu o valor. Se preservar, se resguardar para o momento do cônjuge perdeu o valor. Andar na contramão do mundo perdeu o valor. Vir para a igreja perdeu o valor. Porque a nossa geração está acostumada, habituada com Jesus. Jesus perdeu o valor para muitos de nós. Jesus perdeu o valor para muitos jovens e adolescentes, que nem gostam mais de vir na igreja. Nem gosta. E tem muito jovem e adolescente que sai da igreja reclamando. Sabe tudo sobre Jesus. Conhece todas as teologias. Teologia reformada, teologia não sei o quê, teologia não sei o quê. Conhece tudo. Sabe tudo sobre Jesus, mas não fala com Jesus. Jesus não tem mais valor. Não vive como Jesus. Não anda como Jesus. Eu não sei de onde nós tiramos essa ideia que nós podemos fazer as coisas sem Deus. Eu não sei. Eu não sei de onde veio essa nossa ousadia, nossa prepotência de acreditar que podemos fazer alguma coisa sem Deus. Jesus disse que ele não podia fazer nada sem o Pai, pois a gente tem a ousadia de dizer que nós podemos. Nós achamos que podemos. Por quê? Porque nós estamos acostumados, habituados, familiarizados com Deus. Por isso que nós tentamos fazer as coisas sem Deus. Por isso que o meu namoro não tem Deus, por isso que o meu trabalho não tem Deus, por isso que a minha faculdade não tem Deus, por isso que o meu relacionamento com as pessoas dentro de casa não tem Deus.
A pessoa sabe tudo de Deus, mas não anda com Deus, não vive com Deus, não ama a Deus, não tem um tempo a sós com Deus. Precisamos ter intimidade. Precisamos dar valor para Deus de fato. Porque Jesus dava valor para o seu relacionamento com o Pai o tempo todo. O texto que nós lemos mostra claramente o valor de estar a sós com Deus Pai. Para Jesus era inexplicável. Intimidade requer tempo a sós com Deus. Intimidade requer oração. Intimidade requer conhecimento do Evangelho. Intimidade requer quebrantamento. Intimidade requer arrependimento. Intimidade. Dê valor ao tempo com Deus, gente. Para de olhar para o seu dia e falar assim, nossa, hoje eu tenho escola, hoje eu tenho cursinho, hoje eu vou sair no shopping assistir o filme com os meus amigos. E o tempo com Deus, brother? Não tem, não existe. Mateus capítulo 7 é assustador. Jesus diz que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome. Em Teu nome não expelimos demônios. Em Teu nome não fazemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca o conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Ele está dizendo assim, galera, vai chegar um momento que todos nós vamos chegar na porta. E Jesus vai falar, eu não te conheço. Aí você vai olhar para Jesus e vai falar assim, mas Senhor, eu sabia tudo sobre você. Eu sabia tudo sobre teologia. Eu sabia tudo sobre escola dominical. Eu ia na igreja, Senhor. Eu passei em todas as provas de perguntinha teológica. Batismo infantil, eu tenho a minha posição. Santa Ceia, eu tenho minha posição, defendo a minha posição. Os meus argumentos são maravilhosos, Senhor. E Jesus vai falar, pena que eu não te conheço. Você não falava comigo. Você não convivia comigo. Você não sentava à mesa comigo. Você não tinha intimidade comigo. Eu não te conheço. O reino de Deus, presta atenção, o reino de Deus continua sendo de Deus. E só vai entrar lá quem tem intimidade com Ele. Quem foi salvo, quem deu valor para o relacionamento com Ele. O que movia Jesus no seu ministério terreno era o relacionamento com o Pai. E você está aí se relacionando com jogos que não valem porcaria nenhuma. Se relacionando com faculdade que é um tempo que vai acabar. Se relacionando com a profissão que vai acabar. E o reino de Deus que é eterno. Nós somos naturalmente sobrenatural, buscamos, ansiamos, queremos. Você não dá valor. Você acha que você vai chegar aonde, brother? Você vai chegar em lugar nenhum. Você vai chegar na porta e Jesus vai falar, eu não te conheço. E aí, valeu do quê? Valeu de nada. Um tempo jogado fora e uma eternidade longe de Deus Pai. Longe de Deus Pai. Já parou para pensar? Vida de oração, dê valor. Relacionamento com Deus, dê valor. Se Jesus dava valor, imagine a gente. Imagine eu, imagine você. Está na hora de começar a ler a Bíblia, brother. Está na hora de orar. Está na hora de você vir para a igreja e parar de ficar conversando paralelamente e ouvir a palavra de Deus. Está na hora. Passou da hora. Você já é um homem barbado. Você é uma mulher bonita. Não veio um... Está na hora. Passou da hora. Está na hora de parar de usar a igreja só para ver os amigos. Está na hora de vir aqui para buscar Deus de fato e de verdade. Está na hora. Jesus buscava, tinha um tempo a sós com Deus todos os dias. E não era só uma vez, não. Vou tirar 10 minutos do meu dia para ter, não. Era o tempo todo. Que Deus nos ajude. E que Deus nos abençoe nessa busca por Ele. Vamos orar? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Faça aí a sua oração.
Você sabe quanto tempo você fica com Deus durante o dia, você sabe. Se você não tem nenhum momento do seu dia para estar com Deus, cara, repense a sua vida. E está na hora de ter esse tempo. Está na hora de buscar a Deus. Está na hora de orar, está na hora de estar a sós com o Pai. Está na hora de entender que nós temos buscado o sobrenatural. E o sobrenatural é a vida eterna, é o reino de Deus. Se você não tem nenhum tempo com o Pai na agenda, brother, está na hora de ter. Em nome de Jesus. Abra lá na sua agenda aquele tempo precioso, mude toda a sua rotina, porque a sua rotina ela tem que estar em volta de Deus e não da sua faculdade, dos seus amigos, do seu dia a dia. Não, a sua agenda tem que estar em volta de Deus. Então, se você ainda não começou, comece agora em nome de Jesus. Ah, pastor, eu já tenho uma rotina com Deus. 15 minutos, brother, está na hora de aumentar. Está na hora de ficar com Deus 1 hora. Está na hora de ficar com Deus 2 horas. Está na hora de ficar com Deus 3 horas do seu dia. Está na hora de ter um tempo a sós para ler a Bíblia, para orar. Ah, pastor, eu tenho 1 hora com Deus no meu dia. Amém, glória ao Senhor. Mas está na hora de aumentar isso. Está na hora de buscar e buscar cada vez mais. Se encher de Deus, bora, está na hora. Ó Deus, nos ajude. Nos ajude a buscar o Senhor. Nos ajude a entender que oração não é ficar falando, mas é estar com o Senhor. O Senhor sabe das nossas necessidades. Oração é aquele lugar onde eu tenho intimidade com o Senhor e o Senhor me muda. O Senhor me muda para ser compatível ao teu reino. O Senhor me transforma, o Senhor vai tirando aquele coração duro, aquele coração de pedra e vai colocando de fato um coração que diz respeito ao teu reino. O Senhor vai mudando a minha mente, o Senhor vai transformando os meus pensamentos para aquilo que diz respeito ao teu reino. A oração nos muda, a oração nos transforma. Ó, Pai, que eu posso dar valor, igual Jesus dava, a esse relacionamento, a essa intimidade tão preciosa que vem do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Vamos colocar